Yeah. Ok, ui, começamos. Bem, no dia de hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre a introdução à Igreja Católica. Então, em minha cabeça tenho a ideia de tentar apresentar esses livros, esses três tomos, né? É de um cônego chamado Boulanger. Ele é quem fez aquele livro Apologia, o Manual da Apologética. Você já conhece, já viste o que? Já ouviste falar? Yeah. Ah, Ele fez uma síntese de todas as apologias, das coisas, das maiores objeções que se encontra, né? É que os inimigos da igreja fizeram, ou das pessoas que não estão interessadas dentro da igreja católica fazem. Então compilou todas elas e organizou bem. E depois fez também estes três livros, né? Tratando sobre os três elementos importantes na igreja, que é a fé, a moral e os sacramentos, né? A Santa Graça de Santo Tomás de Aquino. Mas o primeiro ponto que eu queria tocar é sobre a problemática no tempo de hoje, como é possível, né, enquadrar alguém que quer se tornar católico, sai da igreja protestante e quer se tornar católico, uma pessoa que está acostumada a fazer muita leitura bíblica, e lhe apresentar a igreja católica de um modo mais razoável, né? Ou lhe colocar na sessão de catequese, quais são os métodos que podemos escolher, tá, né, para inserir alguém. Já me lembro disso porque era do meu camba que era protestante, que já nem mais protestante também, né? Não tem mais igreja até. Ele depois de sair da igreja era bacana. a debater comigo, depois de sair da igreja universal. Só que eu lhe pedi para entrar na catequese. Ele na catequese, ele viu que a escola está muito leve para ele. Saiu, né? Saiu. Também não sabia onde lhe colocar, tá vendo? Hum. Yeah. Criou a igreja dele, e aí ele criou a igreja dele. Ei, Depois, mesmo criando a igreja dele, voltou de novo aquele debate comigo, recuou, viu que não está funcionando. Pá. Era assim, ele vai, passa um bom tempo, uns meses, fica a estudar, volta, encontra de novo comigo, apresenta mais outras questões que ele encontrou nos estudos deles, com outras pesquisas que ele fez, com outros encontros com outras pessoas que ele teve. Então, sempre que acontecia isso, ele via com um pensamento como se fosse que estaria fácil para ele com as objeções ou com as questões que ele está trazer. Ia derrubar já todos os princípios da Igreja Católica. Só que quando ele estava estudando, eu também estava a estudar. Na época que eu também estudava com muita frequência. Então, ele estava um passo, dois passos mais à frente dele. Ele sempre se sentia decepcionado, mas eu também não tinha como lhe colocar. Então, a minha questão é essa, né? Que podemos até aqui conversar. Para você, tá, né? Qual é o método que se aplicaria para alguém que hum. quer entrar agora nesse tempo na Igreja Católica? É realmente algo meio complicado. Porque, por mim, eu penso que poderia lhe ajudar a compreender, né, que não vivemos só da Bíblia. Tipo, antes de entrar na catequese, porque a catequese hoje em dia está esquematizada com, a Sagrada Escritura, né, uma passagem bíblica, algumas explicações também, bem simples. Yeah. Então, alguém que já é agressivo, ou já vem agressivamente, naquilo que são as leituras protestantes, né, no viver da Bíblia, então ele não vai querer mais ouvir algo assim, bem simples. Isso digo a alguém que já está muito avançado, porque vendo na história daqueles que se converteram para a Igreja Católica, de alguns pastores e companhias, alguns testemunhos que vai se vendo, eles abraçaram, né, compreendendo algo assim mais sólido sobre a fé católica. E que isso mesmo tem a ver com a questão da tradição da igreja, história da igreja, isso foi. Só que de uma forma bem ordenada. Porque ele não vai querer ver, tipo, pastor, será que Deus é amor? Sabe? Deus é amor.
supostamente, claro que pode ter uma deficiência na compreensão de como é o amor de Deus, mas ele tem uma noção simplória, né, sobre o amor de Deus e não só. Até pode crer que existe a transcendência na Trindade, não de uma forma mais, né, aprofundada. Então, a ideia é ele sustentar que a revelação divina, transmitida pelos apóstolos e com a continuidade dos apóstolos, da tradição da igreja, não passou assim, tipo, do ano 1 ao ano 1700. Houve uma caminhada, ano 1500 e tal, houve uma caminhada na história. Então, ele solidificou essa parte da história, né, que é dos anos 0, do ano 1, melhor dizendo, até os anos 1500, da Reforma Protestante. Então, eu penso que é mais por aí, porque se for de entrar em questão bíblica, a pessoa pode, né? Mas ele necessita daquilo, porque ele já tem a realidade da Sagrada Escritura. Claro, ressaltando sempre que tem de uma forma deformada, mas lhe falta sustentar aquilo que é a tradição da igreja, o que é algo muito difícil hoje em dia, né? Nas catequeses. Ter uma base solidificada, né? Porque muitas vezes tem esse problema também, que as pessoas já não querem mais viver, né? Quer dizer, se apoiar na história da igreja. É uma mentalidade de um tema protestante, porque parece que a igreja também se usa da Bíblia. Então, esse pessoal que eles ensinam uma catequese, uma droga com catequista, nem fala nada sobre isso. Então, é difícil. Eu penso que o melhor método mesmo é de aprofundar sobre a tradição da igreja, a história da igreja, e depois aí aos poucos vai se dando doutrina, e outras coisas. Olha, eu penso também isso. Por quê? Porque para cada tempo, depende da circunstância na entrada da igreja católica. Claro que naquele tempo ele não tinha a Sagrada Escritura acesso a todo mundo, não tinha, né? Dependia totalmente do que da tradição da igreja, né? Da igreja em si mesmo ensinando o seu magistério, os bispos ensinando, os seus colaboradores, presbíteros, né? Hoje receberam com aqueles que tiveram um grau de ensinamento mais elevado, são bispos com termos de padre, né? Os padres da igreja, né? Os padres daqueles gregos que se converteram, ou alguns pagãos que se converteram, e beneficiamos disso, né? De alguns gregos que estudaram tanto e depois se converteram à igreja católica. E o estudo filosófico que eles tinham favoreceu muito, mas imenso a igreja quanto a isso. Agora, com o passar do tempo, né, nós já temos pelo menos uma Sagrada Escritura impressa, temos o meio envolvente cheio de meio de comunicação, de informação, a mídia, as redes sociais, é muitas informações, que ele com um clique ele pode se sentir autossuficiente, porque eu creio que o protestante está acostumado a se sentir autossuficiente, né? Ele cresce já sozinho. Eu penso com a Bíblia, posso ligar diretamente a Deus. Então ele já é um magistério particular. Tirando esse hábito dele, de colocando numa igreja e submeter, que já não é uma coisa muito fácil. Tá, né? Principalmente agora é o caso de os ensinamentos, né? Com quanto aos catecismos, que são, qual é essa circunstância aqui do tempo que o protestante pode encontrar, como lidar com isso. Como lidar com isso? Atualmente, os temas da catequese não estão para converter pessoas. Isso aí, claro, tudo consequência do Conselho Vaticano II. Como agora é uma igreja que não está voltada, né, à conversão das pessoas, né, mas deixar as pessoas viverem. Não sei como é que é o viver que eles desejam, mas é um viver, um viver estranho. Então, fruto disto, já não existe mais, né, uma ordem, aquele que é os ensinamentos. Por isso, até se tu olhares para os catecismos, nem sequência lógica tem, né?
Tipo, ora, pula num tema, depois vai pular num tema bem distante do que se falou no tema passado, depois vai voltar, depois dos 3, 4 sessões, vai voltar de novo a ligar o tema que já se passou há uns 3 meses. Então é uma total confusão. É uma total confusão. Então isso aí não consegue se concentrar, se orientar quanto a este. Por isso, se tu olhares até há dias, até mês passado, decidi brincar com um catequizando. Tipo, estava para ser batizado. Vou aproveitar aqui na vez. Tipo, perguntei primeiro o que é batismo. É bem decorado, batismo, sacramento, bem respondido. E depois o que eu fiz? Não, vou tentar ainda abrir a própria definição. Tá bom, o que é pecado? Aí começou já, não, para me ensinar sobre isso. O que é pecado original? É pior ainda. Quer dizer, a pessoa definiu o que é batismo, mas tá bom, sabe o que é batismo, mas agora é como compreender o que é pecado original, como é que os homens, como é que nós herdamos esse pecado, como é que, o que é a igreja, como nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja. Então, isso aqui quase não se fala. Define-se o batismo, mandam os centros decorar o batismo, mas não se fala propriamente daquilo que é a definição própria do batismo. Então, não há um desenvolvimento. Depois tentam justificar, porque não, se calhar é faixa etária. Mas se tu olhar mesmo nas crianças, é possível você explicar algo para a sua própria realidade. E essa justificativa às vezes não tem sustento, porque mesmo nos adultos também você não encontra alguém a te responder, né? A te responder detalhadamente aquilo que é a própria definição do batismo, né? Tudo que está dentro da definição. Então é esse problema atual. Né? O catecismo, a ordem dos temas do catecismo é muito vazio, não sistemático, e a pessoa não tem como crescer ou aprender bem. Claro, tudo isso também depende da graça divina. Uns têm a luz divina, a graça divina de poderem procurar e se aproximar mais. Outros não, a maior parte não. Se baseiam naquilo que aprendem e hoje em dia o católico não é mais aquele que investiga, que busca aprender mais sobre a sua fé. E fica complicado, né? O sistema de catequese hoje, ajudar um protestante, está saindo do protestantismo para o catolicismo, realmente está estável. Ela até pode vir encontrar algo semelhante à sua própria realidade, que ele era antes. Então, ele vai ser um católico, né, como se diz Jujuba, né? Quer dizer, que também está simplesmente um católico superficial, né? Não que realmente procura como verdadeiramente amar a Deus, a igreja, o próximo, e buscar virtude de outras coisas. Porque tudo isso já nem questões sobre as virtudes, já nem se fala, não se quer, não se nada. Então é esse problema é difícil. Difícil. Olha, apresentaste dois pontos até, pontos de dizer bem relevantes. Olha, aqui tratamos só a respeito de um convidado protestante. Só que no meu envolvente hoje também, não temos só protestante, tem uma nova mentalidade ou um novo movimento chamado africanistas. Eles não querem saber de religião e governar liberdade. Para eles também é conveniente que alguns catequistas ficam já habituados ou treinados com o estudo do preâmbulos da fé, tá, né? Os preâmbulos da fé são muito necessários, são coisas que na qual os ditos africanistas, né, por causa do sofisma que ele trazem, tá, né, problema de Deus, do mal, tá, né, da verdade, como é que Deus é realmente, se é razoável, a existência de Deus, tá, né? Então, a unidade de Deus, a alma, se é realmente imortal, todos esses pensamentos, os africanistas colocam em quem? Em pauta. Imagina que tu convida um africanista e coloca na catequese qual os problemas que um catequista pode ter hoje. Hum. O primeiro problema é que ele já não vai acreditar na Bíblia. Yeah. Então, é o africanista, não crendo na Bíblia.
o catequista já não terá mais base de falar com ele, porque ele vai, porque o catequista não está preparado hoje em dia, né? Não está preparado para defender a igreja, explicar, né, sobre as coisas divinas sem uma base bíblica. É porque estás a debater, pá, ele vai te aparecer, vai te dizer já, eu não creio nada da Bíblia. A Bíblia foi inventada pelo povo do Ocidente, então nada disso tem a ver com eu sou africano. Creio, dizem, creio na divindade. Mas agora, o catequista hoje em dia está preparado, quer dizer, supostamente está preparado em apresentar a doutrina da igreja também com base na Bíblia, apenas na Bíblia. Porque ele já não estuda do documento da igreja, né? Quer dizer, os documentos da igreja, aquilo que a igreja sempre nos transmitiu, que nos ajuda a solidificar nossa fé, não só pelas Sagradas Escrituras. Então, hoje em dia, terá muita dificuldade de falar com um africanista, porque ele não tem outra fonte, ele não tem outra base além desse. É tipo mesmo, não, os protestantes no debate com os africanistas, diz, rápido não conseguem, ou facilmente ficam no debate, perdem o debate. Porque ele vai querer sempre discutir, epa, Bíblia, tá bom, mas ele só não tira na Bíblia. Como é que fica? Como é que vai provar uma outra coisa? Ele existe que o Deus que ele crê de uma forma errada, que tem que ensinar. Então, é meio complicado isso. Então, mas que será muito difícil, porque atualmente, né, os catequistas não estão preparados, né, para explicar ou demonstrar a fé fugindo de uma outra fonte de revelação. Então, é esses dois elementos, porque de um lado e do outro, até o Conselho Vaticano I condena mesmo isso, aquelas pessoas que têm uma tendência muito apegada às escrituras e desprezam o quê? A razão, a explicação razoável da existência de Deus, da moral cristã e companhia limitadas. E também condena aqueles que ficam muito no racionalismo. Há aqueles também que têm uma versão à Sagrada Escritura, parece que já não querem mais tocar nas Sagradas Escrituras. Tá, né? Então isso se apega já no conteúdo da tradição. Então é nesses pontos também que a igreja faz referência. Pois bem, então esses são os elementos importantes que nós queríamos conversar, né? Então a reunião vai terminar daqui a alguns minutos. E a de realçar que a conversa até foi rápida, mas foi boa. Né? Então, podemos tirar os podemos tirar algumas lições daquilo que podemos conversar, colocando alguns problemas que nós vimos, detectamos, que é a realidade do catecismo atuais, a introdução do próprio protestante e também de um africanista. Então é necessário primeiro temos conhecimento dos preâmbulos da fé, aquilo que precedem a fé, os assuntos da razão, as coisas razoáveis da razão, né? Porque Deus, sendo um ser racional, ele, antes mesmo de fazer a criação, ele vivia com sua própria razão, né? E fez tudo razoavelmente com sua razão, com sua inteligência. Então, a própria revelação tem tudo isso. Então pode ser alguém que poderia nos perguntar se as Sagradas Escrituras só chegaram no tempo de David, como é que era então o tratamento do conhecimento de Deus antes das Sagradas Escrituras? Esses problemas que nós poderíamos depois nos debater ou debater-se. Então, prometemos nos encontrar na próxima vez, ou na próxima quinta-feira, ou quando Deus quiser, ou qualquer dia que nós podemos marcar, segundo o nosso tempo, para ver se nós damos continuidade sobre esse ponto. Falamos um pouquinho sobre os preâmbulos da fé, né? Para responder algumas questões mais solicitadas dos africanistas, principalmente sobre a história da igreja. Ele tem muito problema sobre a história da igreja, eu penso isso, né? Até na história da igreja do universo. Por quê? Porque quanta Sim, história nós história do podemos universo. conhecer alguém e provar a existência de Deus e não só. Sobre o ensinamento da igreja, a razoabilidade e também sobre a humanidade. Mas existem muitas fontes também contaminadas que eles podem se apegar. Então, eles forçam-se com o princípio do relativismo. Tá? Esse é o que você pensa, esse é o que nós temos, né? Como você disseste. Você tem a vossa Bíblia do Ocidente e a vossa livro do Ocidente. Tá, né?
Então, isso se pegando da onde a África não tem a arte, então, da escrita, não cresceu com a escrita, recebeu também do Ocidente. Os próprios fundadores mesmo do africanismo, né? Foi muito deles são estudaram na França, e somente na África muçulmana, né? Também. Yeah. Então apresentaram vários conteúdos heterodoxos com pensamentos marxistas também que aí tem. Já faz parte da história dele. Mas é que eles têm, né? Então ele tem um princípio muito libertador, muito zelosos. Então muito humanista também. Então, tratando sobre isso, sobre eles, precisamos também tocar em assuntos bem razoáveis sobre os temas da fé. E dos protestantes, ele mostrar mesmo também, né, a razoabilidade da Sagrada Escritura, que tudo que a igreja ensina tem o respaldo da Sagrada Escritura, eu penso isso. Tá, né? Então, como é que ficamos? Próxima semana ou no próximo encontro podemos tratar sobre esse ponto, sobre os preâmbulos da fé. Depois ver se também falamos sobre a revelação das Sagradas Escrituras. Qual a ideia? Certo, certo. Próxima semana temos continuidade sobre isso. Então é tudo. Tamo juntos, vi. Então valeu. Boa noite, vi. Salve Maria aí. Ok, estamos juntos, Maria. Tá, sem interromper.